A gente começa toda segunda-feira com os nossos amigos dos gigantes da educação. Bate-papo sempre muito importante, o investimento nos dias atuais e no futuro do nosso país, quem sabe até mesmo de todo o mundo. Hoje, Edson Agatti vai estar trazendo uma convidada muito especial, como sempre, eu deixo para ele revelá-la. Você espera só alguns minutinhos, que daqui a pouco ele vai estar falando quem vai estar aqui com a gente. Na sequência, a partir das 13 horas, a gente vai ter um bate-papo hoje sobre vendas e alta performance. Ó, se você tem um negócio, se você é um profissional liberal, se você é médico, se você está na paquera com alguém, você tem que aprender a vender. Olha, você está vendendo o tempo inteiro. Talvez você esteja vendendo mal e esteja conseguindo menos coisas do que você precisa. Mas a partir das 13 horas, um bate-papo sobre vendas e alta performance com Guilherme Galvão. Ele que é head comercial do principal clube de negócios hoje de Brasília, chamado Moai. Para fechar o nosso programa, nosso querido Wênio da Souza Silva, falando sobre as consequências da autossabotagem. Y, você já cometeu autossabotagem na sua vida? Muitas! Meu Deus do céu! Vamos entender as consequências, então, da autossabotagem com ele, que é terapeuta e analista comportamental, nosso querido amigo Wênio de Souza da Silva. Senhoras e senhores, como toda segunda-feira, uma alegria, um privilégio recebê-lo aqui. Ele que está à frente dos gigantes da educação, ele que também é CEO da Hike Global College. Ele, Edson Agatti. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Léo. Tudo bom, Edson? Muito bom, muito bom. Estou muito honrado de estar aqui de novo com você nessa segunda-feira. Cara, uma alegria, porque semana passada os ouvintes sentiram tua falta aqui, você não estava aqui com a gente, mas hoje você está de volta. Que bom, meu velho. Sim, estou de volta. Fizemos um break semana passada. Trabalhando a 1000 por hora. A 1000 por hora, em breve mas novidades. estamos de volta. Em breve novidades. Já Exatamente. pode dar agora ou é só em breve? Só em breve. Em breve, pessoal. Se prepare, coisa boa demais. Tô feliz demais aqui. Mas hoje estamos aqui com a Cláudia, e aí eu não vou me atrever a falar o sobrenome. Chimeski, alguma coisa assim. Chimeski. É muito mais chique do que o nosso português dá conta, Edson. Chimeski. Olha que o Edson é um cara assim, bem internacional. Imagina eu aqui, ó. Chimeski. Eu acho que é alemão, né? Deve ser alemão. Sueco, alemão. É polonês. Polonês. Tá vendo? Melhor de ficar quieto. Mas vamos lá. Toda segunda-feira a gente traz aqui mais um gigante da educação e hoje não é diferente. A Cláudia Chimeski, que tem uma história incrível aí na educação, tanto no ensino médio quanto no superior e agora com a sua consultoria educacional. Então seja bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada, estou me sentindo gigante. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. E vamos conversar, ver o que eu posso contribuir aqui hoje com vocês e com o programa de vocês. Obrigado, prazer é nosso. Conta então um pouco da sua história, Cláudia. Como é que você começou a virar uma profissional da educação? Bom, eu falo que a educação ela é transformadora. Então, a minha história, eu falo que tudo que eu sou, a minha base é educacional. Eu sou a minha história. Eu saí de casa muito cedo. Eu saí de casa com 13 anos. E nunca parei de estudar. Eu sou do norte do Paraná. 13 anos? 13 anos. Mas você saiu para morar sozinha? Não, você foi para um... Não. Para um internato, alguma coisa assim? Não. Eu falo que eu sempre fui muito empreendedora e gestora. Eu saí de casa porque a gente tinha um conflito familiar muito ruim. Meu pai, ele era alcoólatra. E a minha mãe era professora, educadora. Eu sou a terceira filha. E eu casei para sair de casa. Casou para sair de casa. Aos 13 anos? Aos 13 Você casou com 13 anos? Você foi emancipada? Emancipada. Tá, ok. E aí foi um casamento bem interessante. O meu marido, ele casou para não ser preso e eu casei para sair de casa. Tava todo mundo fugindo? Todo mundo fugindo. Ele tinha que idade? Desculpa. Ele tinha 21. 21? É bem jovem também. Mas ele já era maior, sim, né? Então... E eu nunca parei de estudar. Então, e nós não tínhamos problemas. Nosso problema era emocional. Né? Meu pai era doente e depois ele se tratou, ele não bebe mais, tem uma outra relação, tudo. Mas o que aconteceu? Eu sempre tive que estudar e trabalhar muito. Então, eu tinha que estudar para primeiro sustentar minha filha, que eu tenho uma filha de 33 anos e um neto de 12. Você teve sua filha, você tinha que idade? 13. Uau, isso. Que bacana que você tá aqui, né? Que bacana. A gente já tá bastante, primeiro, surpreso e bastante inspirado por aquilo que já tá começando a contar. Primeiro porque uma menina de 13 anos, tudo que se espera, você tinha todos os motivos para poder ter parado de estudar.
Não é verdade? Isso, exatamente. Assim, Então, o desafio com o pai, sair de casa, assumir um casamento, uma casa, Caramba. uma criança chegando. Sim. isso. Eu tinha todas as. E o que 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 eu tive desafio, hein? muitas pessoas importantes na minha vida. Primeiro, meus avós, minha mãe também, e professores. Então, a minha relação com a educação é de transformação verdadeira. Porque todas as pessoas que passaram pela minha vida, elas deixaram sempre uma coisa boa. E o que deixaram ruim, eu transformei numa coisa boa. E isso, com os anos, eu fui amadurecendo e querendo ajudar cada vez mais. Por isso, a educação. Então, eu sou professora, eu sou mestre e doutora pela UNB, com sanduíche em Harvard. Que legal. Então, sou Você é administradora mestre e doutora pela pela UNB, UNB, com sanduíche em Harvard. Harvard. Isso. E qual que é a sua... Área de gestão de pessoas, de formação de professores. Legal, de administração de empresas. Administração. A primeira faculdade minha foi letras, a segunda foi pedagogia, a terceira administração e estou fazendo psicologia, porque eu gosto de estudar. Como é que você veio parar em Brasília? Então, eu vim a Brasília tem 18 anos, eu era noiva de um rapaz daqui, vim para Brasília, comecei a fazer o mestrado e doutorado, terminou o relacionamento e eu fiquei. E me apaixonei pela cidade, comecei no ensino superior, porque eu era, até então era só da educação básica. E me apaixonei por ensino superior. E vi que eu queria criar instituições que pudessem transformar a vida das pessoas como eu fui transformada pela educação. Então, por isso que eu me especializei em abertura de instituições de ensino no país. Colégio, faculdade. Aí você começou sua carreira aqui como? Uma carreira profissional? Era professora? Professora. Eu fui Professora de quê? Professora de educação infantil. Eu trabalhei na primeira escola lá no interior do Paraná, que eu sou de Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná. Foi num colégio de freira. Então, meus primeiros 8 anos de profissão, eu trabalhei no colégio de freira. Isso lá no Paraná. Isso lá no Paraná. Quando eu cheguei em Brasília, eu fui trabalhar no Senec, Peraí, qual que é a cidade do Paraná? é Santo Antônio da Platina, Santo Antônio da Platina. norte do Paraná. Eu E tem costumo no dizer, o mapa. Brasil tem mais de 5 mil municípios, né? É. Sim. Então, você que está em casa, se você nunca ouviu falar, não se preocupe. Não se preocupe. Fica perto de algum outro município que seja mais conhecido. Jacarezinho, Ourinhos, Londrina. Londrina eu conheço. todo mundo. Jacarezinho também é conhecido. Exatamente. E tem no mapa, gente. Minha cidade tem 46 mil habitantes. É no Brasil, pessoal. É no Brasil. E eu me formei em Jacarezinho, na Faculdade Estadual do Paraná. Teu Então, primeiro curso foi lá. meu primeiro curso foi lá. Posso te interromper aqui? Só um minutinho, Pode. Egson. Você trouxe uma fala que para mim, assim, muito importante, porque você fala que teve algumas pessoas que foram importantes na tua vida. E a gente está justamente batendo essa tecla da educação. Sim, E dentre as pessoas que você citou professores. exatamente. Teve alguns professores em especiais que foram importantes para você e por que foram tão importantes ao ponto de você vir aqui hoje e citar isso? Talvez tenha vindo à memória algum deles aqui. Por que foram tão importantes assim? Eu tenho uma professora que ela já, infelizmente, ela faleceu, mas ela foi uma base para mim, que foi a professora Juscelia Garbellini. O olhar dela, eu falo que quando você está no estado presente e você olha para o outro com empatia, você quer saber mesmo a história do outro, aquilo é transformador. Nós vivemos numa sociedade que está todo mundo correndo. Ninguém tem tempo, nem para si, quem dirá para você olhar para o outro. E foi esse olhar dela que transformou a minha vida. Então, eu era a terceira filha da minha família, né, da minha mãe. E eu tinha uma irmã extremamente inteligente. Ela é inteligente, a minha irmã. E eu sempre fui a esforçada. Qual que é o nome dela? A Carla. Um abraço para Carla. Carla sempre foi a inteligente. Eu sempre a esforçada e queria ser igual a ela, né? Mas, assim, eu era muito atrapalhada. Então, assim, eu sempre... E minha professora falava, Cláudia, você é você. Você nunca vai ser a sua irmã. Seja você. Seja você na sua essência. E essa professora me ensinou. E ela deu aula para mim na 4ª série primária. Ela me ensinou inglês. Nossa, eu achava o máximo eu falar good morning. Imagina uma escola pública, aprender inglês. E depois eu encontrei com ela no ensino médio e na faculdade. A minha formação de letras foi por causa dela. Ela falava assim, entenda as letras. Você vai começar a compreender tudo. Olha o valor de um professor. Legal. O valor. Então, é isso. E ela nunca me perguntou, falava assim, o que você quer? Ela falava assim, o que você quer ser? Eu falava, eu quero ser uma pessoa que possa ajudar outras pessoas. Mas ela nunca dizia, mas faça isso. Não. Ela falava, tenta fazer aquilo que te deixa feliz. Então, e o que eu entendi na educação? É a forma de transformar. Eu tenho muitos ex-alunos. Tem gente que me acha no Instagram e fala assim, tia Cláudia, você lembra que você me levou de um ônibus do norte do Paraná para Curitiba para conhecer a capital da República? Eu
falo, eu fiz essa loucura. Fiz. Eu e a minha irmã Carla colocamos 45 alunos dentro de um ônibus. Fomos para a capital do Paraná. 45 alunos a 450 quilômetros da minha cidade, gente. Pra Curitiba. Para Curitiba, para Com que idade que eles conhecer. tinham, as crianças? 9 anos. Nossa. Eu tinha 23, eu acho que eu não era muito certa da cabeça, porque colocar. E os pais deixaram. E a irmã falava: vocês têm certeza que vocês vão dar conta? E vamos. E tem hoje mães que encontram na internet e falam: tia Cláudia. Eu falo: tia Cláudia, olha, assim, uma mulher, um homem, você mudou a minha vida. Eu nunca mais fui para Curitiba, eu só fui Olha aquela só. vez para Curitiba. Eu me casei e levei meu filho agora para conhecer. Entende a transformação que a gente faz na Porque vida para do uma, outro? pra uma criança humilde no interior, né, a É gente às muito, vezes gente. não tem noção de como é inacessível é. esses lugares, né? Que a gente mora em Brasília, uma cidade grande, né? Pra gente é fácil viajar, mas pra uma criança. E é tão incrível, né? Porque eu sei que era distante, e eu sei que elas eram novas, mas a gente tá falando de coisas simples. Simples. Você trouxe uma coisa, olha que coisa absurdamente simples, o olhar. O olhar. Na época da... Só um parênteses, se me permite? Na Claro. época da pandemia, a gente tem uma parceria com várias ONGs. Eles faziam trabalho nas ruas. Durante a pandemia, eles continuaram fazendo esse trabalho nas ruas. E quem estava na rua durante a pandemia, se você passou por dificuldade, você que está acompanhando em casa, imagina quem estava na rua, pessoal. Sim. Foi terrível. E sabe que que esse pessoal de ONG mais ouviu falar é: obrigado porque você está me vendo. Exatamente. Eles se sentiram invisíveis. Então você veja como é que o poder, o olhar da professora, é isso que te marca hoje. E essas pessoas foram marcadas porque você fez um passeio. Um passeio. Foi um dia, pessoal. Por mais que tenha sido um esforço para poder acontecer, se a gente for colocar na balança, não foi nada estratosférico. Sim. Foi algo simples. Muito mais força de vontade, muito mais querer impactar pessoas, muito mais querer ajudar pessoas do que realmente ter vários recursos para fazer algo realmente estratosférico. E por que isso? Porque é no movimento que a gente cresce. Então, não adianta você ir para uma sala de aula e despejar conteúdo. É na experiência sua, com aquele conhecimento, que você cresce. E nós somos aquilo que a gente guarda. Não adianta você querer despejar conteúdo em cima de você, se não fizer sentido para você, se não tiver valor para você. Sim. Não tem sentido. E nós somos, aqui, é tão redundante, nós somos aquilo que nós construímos aqui dentro. É de dentro para fora. Ninguém dá aquilo que não tem. Não dá. Não tem como você dar alguma coisa que você não tem, que você não é. Entende? Então, e como que você é? É na experiência. Você cresce na experiência. Então, ao invés de você ensinar a capital do estado, por exemplo, naquela época, por foto, por desenho, faz uma viagem de ônibus, sem ar-condicionado, 450 quilômetros. Entende? É loucura. Mas é um movimento. É você proporcionar para o outro. O que você falou, nós estamos aqui na capital da República. Mas tem gente que tem um sonho de conhecer a capital da República e não tem condições, gente. A gente só... É porque a gente olha para o outro lado do ponto que a gente está. É os 3 lados. Eu até perguntei para o Gabriel quando eu cheguei aqui, o que significa 3 lados? Né? Porque O nome do estúdio aqui é 3 lados. Porque eu digo sempre que tem sempre 3 lados. Tem a minha história, a sua história e a verdade. Né? Então, tudo tem. E por que as pessoas, às vezes, criam tantos conflitos? Porque eu quero que o meu lado, a minha verdade, seja absoluta. Aí eu não entro para dialogar para você, para entender o seu lado, o seu ponto de vista, para a gente entrar num consenso e viver em harmonia. As pessoas preferem ter razão do que viver em harmonia. Por quê? Porque elas estão cheias de conflitos, elas estão cheias de sentimentos baixos, de sentimentos ruins. Aí eu não consigo nem ajudar o outro, estou sempre preocupado comigo. Sim. Quando eu me disponibilizo para vir aqui para falar, ou me disponibilizo para fazer uma movimentação numa ONG, para olhar para o outro, eu tenho que deixar o meu tempo para me dedicar ao outro. Eu quero isso. Eu quero. Ou o que vai acrescentar para mim? Quanto que eu vou ganhar em troca disso? Hoje, nós vivemos uma sociedade muito líquida. E de repente, tudo se acaba do nada. E as pessoas estão tão preocupadas em acumular cada vez mais e criar megas empresas para quê? Para transformar? Que nem você está falando agora há pouco da sua escola, da sua faculdade. Para que você está criando um movimento? É de transformação? Porque daqui 100 anos isso não vai mais fazer sentido, a gente vai ficar para a história, ou não. Então, o que a gente está fazendo hoje para impactar ou melhorar a vida do outro? Então, eu tenho que sair daqui
com uma coisa, deixando uma coisa boa e levando também uma coisa boa. E se não tiver uma coisa boa para levar, eu não levo nada. Eu só viro as costas e vou. Sim. E isso é um movimento que a gente tem que construir. E quando eu estou falando de formação das pessoas, como você disse, eu tinha tudo para dar errado na vida. Tudo. Uma menina de 13 anos saindo de casa, um casamento falido, uma adolescente criando outra adolescente, vários preconceitos por ser mulher, por ser jovem, por ser separada, tudo. Mas eu nunca escutei nada. Eu sempre tive meu foco e tive sempre uma força muito grande que é Deus. Para mim, Deus não é uma filosofia, um figurante, uma coisa. Não, Deus, ele é tudo. Ele é o ar que eu respiro, ele é responsável por tudo isso aqui. Eu não te conhecia, mas Deus conhecia todo mundo, conhecia os Gabriel com Y e sem Y e trouxe a gente pra cá. Entende? Então é isso. Com Y e sem Y estão no bastidores aqui, viu, pessoal, pra Isso. vocês saberem. Então, e tá aqui esse movimento. Aí tem a Cláudia do norte do Paraná, veio pra cá, que conhece. Entende esse movimento? Imagina o quanto de gente que a gente não pode estar impactando neste momento Isso. com essa conversa que a gente está tendo agora. Verdade. Eu posso falar rapidinho aqui, ó, porque ó, a Poliana Rúbia tá acompanhando aqui. Chimaiska? Chimaiska. Poliana Rubio Chimaiska. Chimaiska? Chimaiska. Botou aqui, bom dia, boa tarde. Ela também mandou aqui, ó. Por isso sempre foi minha professora, minha amiga, agora cunhada, comadre e madrinha. Pegou tudo ela aqui, ó. Tudo, ela é tudo. A Elza Luiza. Minha mãe. Mãezona, Minha um mãe. abraço pra senhora, dona Elza, parabéns. Senhora é inspiração pra essa filhota, hein? Ó, mandou aqui, ó, Deus abençoe vocês sempre. Linda, dona Elza. Lidiane Tavares botou aqui, doutora Cláudia, minha grande inspiração. E a Damares Barbosa, incrível essa mulher. Fã-clube tá em peso aqui. Fã-clube. Uau, hein? Ai, eu Peso fico até mesmo. emocionada. Mas elas são exageradas. Mas assim, a minha mãe, ela deixou pra gente a maior herança que pode deixar pra uma pessoa, que é a fé. A minha mãe pode estar tudo ruim, ela vai falar, calma, vó, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ela é sempre assim. O mundo tá caindo, a minha mãe, não vai dar certo. Vamos orar, vamos confiar em Deus, vai dar tudo certo. E sempre dá. Que legal. Conta pra gente a sua história como empreendedora agora. Então, deixa eu tentar fazer um apanhado aqui. Você era professora lá naquela cidade do norte, Curitiba, que eu já esqueci o nome. Santo Antônio da Platina, Santo Antônio da Platina. Um abraço, Santo Antônio. Aí você veio pra Brasília. Sim. E você continuou sendo professora aqui em Brasília. Sendo professora. E eu sempre fui empreendedora, né? Eu sempre vendia tudo. Imagina, uma menina, mãe, ela tinha que se virar. Então, eu ia pra faculdade, eu vendia tudo. Então, eu chegava com um carrinho de sempre vendedora, sempre empreendedora, sempre. Buscava roupa em São Paulo e vendia sempre. Mas eu queria empreender na área da educação. Uhum. Então, a primeira coisa que eu fiz Você foi... já tinha tido uma empresa antes? Não tinha tido uma empresa. Eu vim ter uma empresa em Brasília. Quando eu cheguei, eu abri a primeira empresa foi a consultoria. Então, eu tinha uma sócia, depois terminou a sociedade, eu fiquei sozinha na empresa, na Chimaiska Consultoria. E nesse meio tempo, a gente montou uma escola e uma faculdade lá no Recanto das Emas, Faculdade Metropolitana. Escola e faculdade ao mesmo tempo? você montou? Era o Colégio Metropolitana e Faculdade Metropolitana. E eu queria montar um projeto que fosse totalmente inovador, com metodologias ativas e tudo aquilo que eu tinha aprendido na área de gestão, na área de pedagogia e na área da psicologia, né? Psicologia positiva, dentro das competências socioemocionais do profissional do futuro. Uhum. Então, nós montamos 3 cursos, que era administração, pedagogia e ciências contábeis. Nota 5 no MEC. Olha que legal. Legal. E, gente, para quem não sabe, nota 5 é a nota máxima. A nota 5 do MEC é a 10, pessoal. É a 10. A 10, Então, a 100, assim, é tudo. é a 100, é a top. Então, a gente montou esse projeto inovador no Recanto das Emas. No primeiro semestre, com um projeto de vida para os alunos, porque eu entendo que quando você assume um compromisso com um curso, com qualquer projeto, você tem que mudar totalmente seu comportamento, a sua mentalidade para que aquilo dê certo. Então, você sai de uma rotina de trabalho o dia todo, começa um curso superior. Para que isso? Se você tem que se dedicar naquele momento que está ali para fazer sentido e para que você vá para um próximo nível. Porque quantas pessoas que nós temos no Brasil com diplomas que não servem para nada? São diplomas sem saber, sem competência, sem habilidades para aplicar na sua vida. Sim. Porque a faculdade, ela despejou conteúdo, ela entregou conteúdo, mas não ensinou habilidades para que aquele conteúdo pudesse
extrapolar os muros da instituição. Uhum. Então, nós trabalhávamos com a PBL, com a sala invertida. Explica pra gente o que é isso. PBL é você trabalhar com casos reais. Então, a gente estudou o Recanto das Emas para ver quais os problemas que tinham dentro da disciplina chamada metodologia científica. A gente trazia para a sala de aula para discutir. Então, como que a gente vai resolver o problema do trânsito? Como que nós vamos resolver o problema das crianças que estavam na rua? Como que nós vamos resolver o problema? Então, nós fomos elencando todos os problemas sociais que tinham sociais e da comunidade em termos de negócio também, tá? Então, a gente fez uma parceria com a Associação Comercial, a parceria com o administrador do Recanto das Emas, fizemos com o comércio todo local e distribuímos para a contabilidade dentro da empresa Júnior, para contabilidade, administração e pedagogia. Então, cada um cuidava dos seus departamentos, digamos assim. Legal. E construímos, então era um movimento real. Então, Foi nós fundada quando essa faculdade? 2015. Bem recente, né? 2015. E o que aconteceu? Eu não queria vender a faculdade em 2019. Nossa, entrou bem na crise do FIES. FIES e entrou na crise da pandemia. É mesmo. Aí você tem uma vírgula aí, tá? Eu não queria vender a faculdade, eu queria formar a primeira turma. Isso é legal, gente. E o meu sócio, eu tinha um sócio, Coronel Adivar, ele falava assim, doutora, vamos vender. Eu falei, não vou vender, eu quero formar a primeira turma. Não é justo comigo. Ele falou, doutora, pra que isso? Eu falei, não, primeira turma. Depois que eu fechei, e esse grupo de Goiânia, da Uni Goiás, doutor Carlos Botelho. Vocês tinham uma proposta na mesa. Tinha uma proposta na mesa, e eu não vou vender. E o doutor... doutora, é um grupo forte de Goiás, inclusive é uma faculdade muito importante lá. Não vou. Tô saindo da igreja e um cidadão da igreja falou assim, escuta, moça, Moisés não entrou na terra prometida. Deus manda te dizer. Eu falei, como é que é? Me explica isso. Ele falou assim, olha... Você nem conhecia a pessoa? Não conhecia, saindo da igreja. Ele falou assim... Eu falei, como é que é isso? Me explica. Ele falou assim... Ele acompanhou o povo, alimentou o povo, sofreu com o povo, orou com o povo, mas não entrou. Então, tem decisão, às vezes, que a senhora tem que tomar, que é a que Deus está mandando. Isso foi em novembro de 2018. Eu liguei pro meu sócio, falei, pode vender a faculdade. Ele falou, como assim? Não se falava de pandemia ainda, Não se se me engano. falava de pandemia ainda. Porque a pandemia chegou aqui no Brasil no final de 2019, na Europa, meados, foi? Não, foi chegou em 2019 a pandemia. A gente descobriu de verdade o que estava acontecendo em março de 2020. Não. Quando o Ibanez começou a fechar as coisas. Porque no finalzinho começou a as aparecer alguns consequências, casos, ninguém sabia que tem um vírus chegando. E a gente ninguém muito sabia otimista que achava, ia acontecer. não vai fechar, não vai chegar Foi aqui. quando o Ibanez fechou Brasília que a gente começou a... Já foi 2020? Foi 2020. Não foi 2019? Não, foi 2020. E Eu tenho aí? A certeza. Europa sofreu 2019, a gente... E nós chegamos só Não, 2020. foi só a partir de 2020. Em 2019 estava na China ainda. No comecinho de 2020 começou a... Mas, vai lá. Então, foi novembro de 2019. Aí eu peguei e falei, pode vender. Aí foi muito rápido. Aí fechamos o contrato, vai fazer a transição. Chegou dia 16 de fevereiro, se eu não me engano, o Dr. Carlos assumiu e falou assim, a partir de hoje eu não quero mais a senhora aqui. Eu falei, como assim? Tô aqui desde 2015, como que o senhor não quer que deixar eu entrar na minha faculdade? Eu falei, não vai. Falei, aí chorei, aquela coisa de mulher, né? E o coronel falou, não, Cláudia, pode deixar, doutora, fique tranquila, vamos sair. Muito bem, fechou dia 16, eu transferi dia 22 de fevereiro de 2020, foi a pandemia, né? Foi. Dia 16 de março, o mundo parou. Que loucura. Peraí, repete por gentileza aí. Em 2019... Não, 2020. 2020 já. Não é ela, isso? ela veio Dia desde- 20. Porque você recebeu a proposta em novembro de 2019. 2019. Aí, Novembro. Aí eu Você resistiu? e falei, não, vou vender. Não quero vender. Aí vendi, entreguei dia 22 de fevereiro. De 2020. E dia 16 de março, o mundo parou. Foi bem nessa época. Que loucura. Muito bem. Aí eu falei, cara, e agora? Aí vendi pra ele. Pensa num timing bom, né? Eu falei, e agora? É isso aí. Aí, enfim, vendi, saí de lá. Eles ficaram, infelizmente, eles fecharam. Fecharam a faculdade? Fecharam. Porque veio a pandemia que ia durar 6 meses. Ficou 1 ano e meio, talvez 2, né? Meu Deus. Exatamente. Eu vendi a faculdade, graças a Deus recebi tudo, eles não me devem nada. Ele acertou com todos os funcionários, porque é um homem muito idôneo, muito honesto.
E eu continuei com a consultoria. E com o e-learning, que a gente tem treinamento online, treinamento em company e credenciamentos de faculdade no Brasil todo e colégios, entende? Então entende que Deus para mim é um cara sobrenatural. Ele cuida. Legal. Conta sobre sua consultoria, como é que você faz? Então, a gente trabalha tudo que for de regulação e supervisão no MEC, a gente, desde o início da implantação, de idealizar o projeto, de entender o que se quer com esse projeto, até a implantação. E Uhum. também pontuais, então a gente trabalha com migrações do sistema estadual para o sistema federal, porque se vocês não sabem, ainda no Brasil se credencia a faculdade nos estados. Isso tem algumas denominações específicas, né? Mas chega um momento que eles perdem esse direito e tem que ser migrado para o sistema federal. Legal. Então, regulação, PI, tudo que for de instituição do ensino superior e da educação básica Vamos e botar a regulação. logo da SMAIC, que depois a gente volta para a GATTEC? Isso, que a gente está Isso, falando da Schmeiss. E a gente Schmeiss trabalha Learning. com treinamento online também, que é com metodologias ativas. A gente tem um método chamado LPF, que é um modelo. Eu não gosto muito de modelo, mas é um modelo, um norte para os professores prepararem aula, sabe? Para pensar porque nós somos o mediador, né? O protagonista é o aluno. A gente só tem que o quê? Estimular para que ele possa pensar como ele resolve os problemas de uma forma criativa para extrapolar os muros da instituição, que é para a vida. Não é para você fazer prova, não é para você passar no PAS, Enem, faculdade. Não, é para a vida. Sim. Então a gente estimula essa questão da criatividade, porque o que é resolver o problema? É você criar uma solução criativa para alguma coisa que você está te incomodando naquele momento. Então extrapola isso. Então o que a escola deveria fazer? É desenvolver essas habilidades dos Sim. alunos dentro das E competências por que a gente socioemocionais. não sai desse modelo, né? A gente ouve tanta gente falar sobre, né, Léo? Eu fico impressionado que toda vez que... A grande maioria dos convidados que a gente trouxe Enorme aqui maioria. traz isso pra gente, Eu né? confesso assim que eu tô até um pouco impressionado. Eu achava que era algo assim meio isolado. É, Uma ou outra pessoa tivesse Não. essa visão. Por quê? Nós temos diretrizes curriculares por mais que o MEC nos indicam algumas diretrizes para inovar, para empreender, para sair da caixinha, nós vivemos numa caixinha, nós temos um sistema educacional arcaico, infelizmente. Se vocês pegarem a reformulação da base curricular nacional, que trabalha dentro das competências socioemocionais, ela é incrível, ela é encantadora. Você formar esses alunos dentro das bases, só que nós temos várias gerações de professores que não estudaram nessas bases. Não sabe, quando se começou a se falar em competências socioemocionais, eu às vezes tive escola que eu fui contratada que eles achavam que era uma disciplina e não era um comportamento, não era uma habilidade que eu tenho que desenvolver nos alunos de um processo natural. É você trazer um estudo de caso, um case para você discutir aqui e resolver um problema. Uhum. Não, eles achavam que era uma disciplina a mais para ser ensinada em sala de aula. E continuar ainda estudando o Tratado de Tordesilhas, com todo respeito, encontrar o MMC, isso, sabe? Não faz sentido. Aí o aluno, você enche o aluno de conteúdo durante 12, 13 anos da sua vida, aí o aluno completa 17, 18 anos e fala assim, agora você tem que empreender. Como que vai empreender? Se você seguiu o modelo o tempo todo, você seguiu o exemplo, você seguiu, responda o certo e o errado, não existe. Como que existe certo e errado na vida, gente? É. Nós temos bases e princípios, valores, mas nós damos os passos, nós não sabemos. Nós fazemos plano de negócio, nós fizemos estudos para diminuir os riscos, mas ainda tem risco. Sabe uma analogia que eu gosto de fazer? Imagina que você está aprendendo um esporte novo. Aí você vai aprender a jogar tênis, por exemplo. Você pega o professor para te dar aula de tênis, ele senta você numa cadeira, põe você, fica olhando o quadro lá e te dá 4 anos de teoria. Se você bater a raquete assim, você vai bater com a bola melhor, tal. E você fica sentado olhando o professor dar aula, né? Dá uma história do tênis também, fulano ganhou tão, tal. Grand Slam, o Djokovic é o melhor jogador do mundo, olha ele jogando e tal. Aí, acabou esses 4 anos, você dá a raquete pra ele, ó, agora você vai jogar tênis, tá pronto pra jogar tênis. É assim que a gente faz o ensino. E não, imagina, o meu neto com a minha Loucura. filha ficaram o ano passado na Itália para reconhecer a cidadania italiana, que o pai dela é italiano. E eles ficaram numa escola pública, numa cidadezinha perto de Milão.
A primeira reunião que a minha filha teve com a escola era para eles entenderem escutarem o Vitor. O Vitor tinha 12 anos, o Vitor esse ano está com 13. Para saber quais eram as habilidades do Vitor, para entender quais eram as aptidões do Vitor, saber o que o Vitor gostava, para que eles pudessem formar a matriz curricular do Vitor. Imagina uma escola pública na Itália. Já trabalha isso que é trabalhar as competências socioemocionais, desenvolver as habilidades que os alunos têm. Então as pessoas confundem, por exemplo, vamos fazer um projeto de vida, aí você pega um modelo do projeto de vida e você quer colocar o projeto de vida dele dentro do seu projeto de vida. São seres diferentes, são pessoas diferentes que vão conectar com coisas diferentes, de uma formação diferente, com experiências diferentes, e você quer pôr tudo dentro de uma caixinha só. Não vai dar certo, gente. Aí a gente faz de conta que tá tudo bem. Sim. E não tá. E por que algumas pessoas só que, então, saem dessas caixinhas e conseguem, elas rasgam, ou nem entraram na caixa. É aquele aluno que não segue a norma, é aquele aluno que questiona o professor, é aquele aluno que não segue um modelo, que eles aí rotulam. Esse aluno, ele não é um bom aluno porque ele não segue o modelo. É desobediente. É desobediente. Ele não sabe ficar quieto. Ele não sabe ficar sentado. Entende? Tem formiga na bunda. Tem formiga na bunda, exatamente. Entende? Aí você quer depois que as pessoas... nós temos que estimular agora. Eu só fico vendo os movimentos dos grandes sistemas S do governo. Criando movimento para empreender. O cara ficou 24 anos seguindo o modelo. É que nem dá o curso de metodologia ativa com exposição, né? Exposição, exatamente. Vai fazer o curso de metodologia ativa, é para uma pessoa para dar uma expositiva sobre metodologia Abre ativa. o PowerPoint aí. Exatamente. E às vezes você chega para algum treinamento, as pessoas falam, a senhora não trouxe nada? Eu falo, trouxe. É eu. Vamos lá, o que vocês trouxeram? Que eu quero ouvir vocês. E se não tiver um papel, se não tiver um PowerPoint, uma apostila, o povo enlouquece. Entende? E sendo que está aqui, é daqui, é a partir daqui. Não tem um outro ponto. Não é a partir de você, é a partir de mim. Quando você vai fazer quando você vai numa psicóloga, quando você vai fazer uma anamnese, ela quer te ouvir tudo. Aí você fala, credo, que saco ter que falar. Por quê que é um saco? Porque a gente não está acostumado a se ouvir. Se autoconhecer, se autorrefletir. E todos nós. Porque ninguém falou, olha, tá tudo aí dentro. Você já nasceu empreendedor, você já nasceu inquieto. Você só precisa daí de algumas teorias ou de alguns modelos, assim, para você dar uma ajeitada, para você seguir. Mas você já é. Já é. É perfil. Ninguém vai... Eu não tenho o seu perfil. Cada um tem um jeito de ser. Não é? Cada um com as suas aptidões. Imagine para acontecer esse movimento que está aqui, quantas pessoas aqui... Aqui está só nós três. Mas quantas pessoas estão por trás disso aqui? Quantas habilidades tem por trás disso aqui? Sim. Que eu não tenho, você não tem, você não tem, mas que a gente precisa. Então é cada um com as suas habilidades para que o movimento aconteça. Justamente, muito legal. Vamos aproveitar para passar para a pergunta do patrocinador? Acho que encaixa bem com o momento. Cláudia, como que você enxerga, assim, pegando o gancho da metodologia, né? Vou fazer a pergunta do patrocinador e já pegar o gancho da nossa conversa. Essa conversa de metodologia ativa e tal, ela é antiga, não é uma coisa nova. Assim, eu descobri há pouco tempo atrás porque eu sou mais novo, mas assim, o pessoal vem conversando sobre isso há muito tempo. E como que você acha o que a gente precisa fazer para se adequar às novas tecnologias com esse ambiente? O mundo mudou muito, está mudando cada vez mais, né? As tecnologias vieram para ficar e estão só mudando o tempo todo. Qual a importância da gente estar usando as tecnologias no nosso dia a dia no contexto educacional? Como é que você enxerga a metodologia e a tecnologia trabalhando juntos? Não tem mais como desassociar as tecnologias desse movimento de sala de aula, dessa metodologia de sala de aula. A grande questão é o que a gente vai fazer com ela. Então, a primeira coisa, eu vejo sempre que primeiro, se eu não conheço, eu tenho que ser treinada não, eu tenho que conhecer para eu poder aplicar. Porque se eu não sei como funciona a tecnologia, eu não sei como casar as duas coisas para eu aplicar. Mas isso não tem mais como separar. Não tem. Hoje faz parte, não tem como o professor não usar o celular em sala de aula, não tem como você
utilizar as ferramentas do game para a sala de aula. Você não consegue conectar com essa geração, mas é o como fazer. Então, primeiro eu tenho que conhecer essas ferramentas para poder fazer esse casamento e aplicar em sala de aula. Mas Sim. não tem como desassociar. Hoje, uma escola sem tecnologia, ela já está à margem. Voltando ao assunto da pandemia, a gente vê muito isso na pandemia. Todo mundo foi forçado a usar a tecnologia. Uhum. Alguns usaram com uma metodologia ativa que fazia diferente, né, as atividades, assim como, ao invés de professor fazendo presencial diferente, fazer online também Uhum. diferente. Enquanto outros simplesmente deram a mesma aula expositiva, só que através do Zoom. Que piorou as coisas, né? Que a pessoa ficava lá com a câmera desligada, sozinha em casa, você nem um amigo pra zoar aqui do lado. Não tinha nada. E a grande questão é o para quê? É. Para que eu vou usar isso, essa tecnologia? Entende? Então, não é... Senão a gente vai continuar seguindo o modelo com a tecnologia. Sim. Continuar seguindo o modelo com o PowerPoint. Aí continua a mesma coisa. Só mudou. Eu fico vendo, as empresas, elas evoluíram. Se você pegar a história das empresas, os modelos de empresa mudaram. A gente pega os modelos de sala de aula. Igual. Gente, dá para contar. Eu vou em poucas instituições no país, às vezes, que me surpreende com o ambiente. Entende? Então, o que é o ambiente escolar? Por que as pessoas vão para a escola? Por que as pessoas vão para a faculdade? O que elas precisariam encontrar ali? Um conteúdo para atrás do outro, mas nós estamos na Revolução Industrial para ficar um do ladinho do outro, montando alguma coisa? O que nós estamos ali fazendo? Sim. Não é uma troca? E hoje, as competências socioemocionais do profissional do futuro que é hoje, eu falo que hoje não falta vaga de trabalho. Falta gente para ocupar as vagas. Por quê? As pessoas elas têm dificuldade de se relacionar. Elas têm dificuldade de ser resiliente. Elas têm dificuldade para lidar com conflito. Dificuldade em trabalhar em equipe. E quando você vai trabalhar em equipe, não é o que eu quero. É o que aquele grupo discutiu e entendeu que aquilo é o melhor para aquele problema que está na mesa para ser resolvido. E é assim que a gente aprende na escola ou na faculdade. E daqui para frente vai ficando cada vez mais estreito. E com essa geração que a gente está cada vez mais no nosso mundinho do celular, no meu individualismo, que eu não tenho conflito. Que conflito que eu tenho com o meu joguinho? Que conflito que eu tenho com o Instagram, que tá todo mundo lindo, perfeito, que as pessoas acreditam que aquela vida é real? E o que é real? Né? Então, nós estamos com um problema sério de saúde mental. Nós estamos fazendo de conta que não está acontecendo. Até a gente mesmo. A gente tem que parar um tempo durante o dia para respirar e seguir em frente. Senão a gente não vai dar conta. Porque é muita cobrança o tempo todo. E a escola está ensinando isso para o jovem? Que hoje ele não consegue lidar com frustração. Ele não consegue lidar com não. Perder um jogo de futebol. Como que a gente vai... Esse adulto que nós estamos formando para assumir os nossos lugares futuramente. Então, que adulto que será esse? Sim. Vou aproveitar para ler aqui alguns comentários aqui. O pessoal tá firme aqui, viu? Ó, Carla Schmais que mandou Essa aqui, é a Carla inteligente. Ah, é você, né, Carla? É a Carla. Ela já botou aqui, ó, sou fã número 1 desse ser humano diferenciado. Minha inspiração diária. Pois é. Ó, Mima, mas existe uma troca de inspirações aqui entre irmãs. A Elza Luísa Schmaiski, da Silva Erza, Minha mandou mãe. aqui, ó. Ai, a mãezona. A todos os instantes nós transplantamos, a todos os instantes nos transplantamos nos outros e recebemos a experiência dos outros. Que interessante isso. E ela botou aqui, ó, Deus abençoe esses meninos. Poxa, obrigado. Essa é a melhor parte da conversa. Meninos, pra ela todo mundo é menino. E a Carla completou assim, ó. Desde criança empreendia e a dona Elza aqui, a mãezona, botou o papai Antônio mandou um beijo. É quase que eu li assim, imaginando sua mãe falando, né? Porque vocês têm um sotaque bem do sul, assim. A gente tem, é bem, bem forte. E lá é norte do Paraná, então é mais forte ainda. É carne de porco. Como é que sua mãe diz assim, o papai Antônio mandou um beijo? Papai Antônio mandou um beijo. Seu Antônio deve estar lá sorrindo. Um abraço pro senhor, viu, seu Antônio? Parabéns pela superação.
Vamos só concluir e falar dos patrocinadores, Léo? Vamos lá? Então, a GATTEC, nosso patrocinador, que ele, como a nossa conversa aqui, né? Se você estiver procurando aí para sua escola soluções inovadoras e gente que conhece de metodologia também, que é do mercado educacional, a GATTEC é o seu lugar para ir, né? Eles fazem implantação de LMS integrado ao site e várias outras soluções educacionais também. E temos também o Picolé para Todos, Ice Pop for All, que é um projeto incrível que vale a pena conferir, que é o Picolé da Honestidade, né? Quer falar mais um pouco aí, Léo, do como é que é o projeto? Mandar um abraço pro nosso amigo Marcelo, uma proposta incrível, porque o Marcelo, ele é o professor do recreio, né, Uau. Edson? É o Isso. professor do intervalo ali. Então ele coloca os freezers em colégios, bota também em condomínios, pode colocar também no órgão público, pode colocar até mesmo aqui. E aí não tem ninguém para cobrar. Você abre, não tem cadeado, não tem nada, você mesmo faz o pagamento ali através do cartão, Uau. você retira e paga. E toda vez ele vem, uma vez por mês, e avalia o percentual de honestidade daquele pequeno núcleo de pessoas. E ele fala sobre essa questão da honestidade, tem premiação, é muito bacana, uma proposta lindíssima, diria eu, assim, revolucionária, dentro de uma visão super ativa de educação. Muito legal. Esse projeto é fantástico. A gente tinha um projeto muito parecido no Recanto que chamava Pegue e Pague. Nós tínhamos uma vendinha na hora do intervalo com refrigerante, doces, balas, coisinhas para os alunos e eles pegavam e pagavam. A primeira semana foi, não vou mentir, foi uma catástrofe. A gente teve que daí entrar com as aulas de sociologia, de ética e explicando As o que pessoas que é estavam ética. pegando sem Pegando pagar. sem pagar. Mas olha que legal, vocês foram entender o diagnóstico de onde eu estou, de quem são as pessoas que estão ao nosso redor, Exatamente. e eu trago a cura. Exatamente. E a cura é educação. Educação. Por isso que eu falo é isso. Então a gente aí fizemos um trabalho com o professor de ética, muito legal, explicando para eles o que era ética, né? Porque quando a gente fala, a gente estava vivendo um momento de muita corrupção no país, então é muito fácil eu falar de milhões. Mas ser corrupto é pegar uma balinha. Não importa. Meninos, depois desse movimento, nós não teve mais nenhum dia que sumia nenhum nada. Pelo contrário, sobrava dinheiro. Zero de... Zero. E nós tínhamos outros projetos, porque eu sempre acredito que é o comportamento que você, é no comportamento que você educa, é no movimento que Sim. você, que há a transformação. Então nós tínhamos um projeto no banheiro das meninas também com absorvente. Então, se você precisar, pegue. Se você tiver, deixe. Então a gente sempre criando um movimento para que eles mudassem o comportamento. E outros, a gente tinha com as mulheres, por exemplo. A gente sempre teve essa visão de educação total do ser. Como eu tive o olhar da professora Jusceia, que ela me ensinava a pegar na xícara, ela me ensinava a me comportar, ela era incrível, essa professora. Então a gente fazia várias coisas. Então a gente tinha aula de etiqueta na faculdade, a gente tinha aula de maquiagem, a gente tinha aula de comportamento, a gente tinha, sabe, todos os detalhes. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo que os detalhes que fazem a diferença. E ele nos diferencia. É uma frase que eu uso muito em toda a minha vida. E uma máxima que eu digo sempre, o meu lugar é onde eu quiser. Então só depende de mim. Então, onde eu quero estar? Então, e como é que eu vou estar neste lugar? Eu preciso ter iniciativa. Porque se eu não tiver iniciativa para aquilo que eu quero, eu não vou a lugar algum. Só que para isso eu tenho que ter uma reflexão. Se alguém não disser isso para mim, às vezes, esse óbvio, eu não vou sair, eu vou achar que vai aparecer um gênio da lâmpada na minha casa e vai falar, faz 3 pedidos, Cláudia. E não é assim que funciona. Então eu tenho que saber o que eu quero, o que eu não quero e como é que eu faço para chegar onde eu quero. E essas perguntas, eu que tenho que partir de mim, da busca do conhecimento. Como é que eu vou mapear para eu chegar onde eu quero? Sim. E às vezes as pessoas acham assim que foi fácil para você chegar aqui, para você chegar até aqui. E não foi. Você teve que planejar de alguma forma. Por mais que às vezes você teve uma facilidade financeira, emocional, mas o sucesso é seu. Por mais que... Tem gente que fala assim, fulano é bem sucedido porque o pai era bem sucedido, porque o avô... Não. Isso contribuiu. Mas eu conheço muitas pessoas que os pais são bem sucedidos, que os avós são bem sucedidos e a pessoa não é bem sucedida. Pelo contrário, ela ficou à sombra.
Ela não ocupou espaço. E todo mundo nasceu com um propósito. E todo mundo deveria ir atrás do seu propósito, de realizar. Todo mundo nasceu para um para quê? Você não está aqui à toa no mundo. Para que você nasceu? Entende? E eu nasci foi para transformar, gente. Onde tem gente, eu quero transformar. Ajudar, contribuir. Qual que é a dica que você dá para alguém que está começando na carreira agora e quer chegar onde você chegou na carreira? Se quer mesmo, não desista. Eu sou tudo que eu sou é por causa da educação, tudo que eu conquistei profissionalmente, financeiramente, pessoalmente, foi pela educação. E nada, eu tenho dias tristes como tem dias chuvosos, mas eu falo que é só um dia, eu não posso perder tempo na vida. Entende? Tem 90 dias que eu enterrei meu avô, que foi o homem que eu mais amei na vida. Foi bem difícil, ele morreu com 94 anos, o Chimaisky. Então, e ele falava assim que a vida, ela é muito rápida. Uma pessoa que morreu com 94 anos. Ele falou assim, a vida passou muito rápida, minha filha. Não perca tempo com coisas pequenas. Com pequenas que ele fala de baixos. Ele falava que era de níveis baixos, de tristezas, de angústia. Não, passa por cima, vai, não tem tempo para isso. A vida é assim. Você tem que transformar tudo de ruim em coisa boa. Porque o ruim está dentro da gente. Quando você desequilibra, não é porque eu te desequilibrei. É porque você está desequilibrado. Eu não controlo o que você faz. Eu só controlo aquilo que eu faço com aquilo que você faz comigo. Entende? Porque está aqui dentro. Então, se você me trata mal, eu vou falar assim, olha, você me dá licença. Em outro momento a gente conversa que você está um pouco... Eu não discuto com gente desequilibrada. Respeita o meu momento. Aí, se você insistir, eu vou falar, me dá licença aqui, em outro momento a gente conversa. Porque a pessoa que está desequilibrada, ela naquele momento, é o estado dela. Então, você tem que se afastar. Então, o que você quer da sua vida? Você me perguntou. Se você quer seguir a carreira de consultora, e se é isso que você ama fazer, vá em frente. É desafiador, tem que estudar bastante. São vários desafios, cada hora parece uma coisa mais legal para eu ajudar a resolver. E parece assim, sabe? Eu falo, agora eu entendi sobre isso. Aí vem uma coisa maior para eu poder ajudar a resolver e criar estratégia para aquilo. Isso é fantástico. Eu estou sempre no movimento e sempre para ajudar a transformar a vida de pessoas. Entende? Então, Legal. se é isso que você quer, vá em frente. E como qualquer outra coisa, dá trabalho. Mas é bom. Legal. Posso ler mais umas mensagens aqui, ó? O pessoal Vai lá. tá. Ó, a mãezona deixou uma gargalhada aqui, depois que você falou com a voz dela aqui, com o jeitinho dela de falar. A Damares Barbosa mandou aqui, ó. A história dela surpreende toda vez que ouço, me motiva. E a dona Elza mandou mais uma vez aqui, ó. Menino, saiu erro na digitação, desculpa. O Antônio mandou um beijo para vocês. Para todos, então. Cláudio, mais uma pergunta aqui. Se você pudesse fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que estava no seu controle, né, ao decorrer da sua carreira, às vezes alguma profissão diferente, estudar uma outra coisa, o que você faria diferente? Eu faria diferente. Eu inverteria as ordens. Eu ia estudar psicologia primeiro. Como é que foi? Você estudou letras, depois Eu psicologia? fiz, não, eu tô fazendo psicologia. Ah, você tá fazendo né? psicologia agora? Eu fiz letras, depois eu fiz pedagogia, depois eu fiz administração. Então eu inverteria, eu ia estudar primeiro para entender um pouco melhor essa construção dos pensamentos, sabe? Legal. E dessa controle, porque do sentimento, porque nós sentimos, pensamos e agimos. Então, dos sentimentos que borbulham os nossos pensamentos. Então, se eu tivesse entendido isso antes, lá na primeira faculdade, eu acho que eu teria feito um outro caminho, eu Você teria acredito. aproveitado melhor a pedagogia? Eu teria entendendo de psicologia? aproveitado melhor, porque essa administrar os sentimentos, eu falo que a grande administração, gente, é o sentimento. É você sentir ali, você vê, isso é real, é verdadeiro, ou eu estou criando na minha cabeça? Sabe assim, você se controlar. E isso tenho aprendido muito com a psicologia.
essa construção dos pensamentos, essa administração do sentimento. Até saber que a administração do nosso próprio sentimento é comum a todo mundo, né? Comum Todo a mundo todo passa mundo. pelos mesmos tipos Pelos de mesmos. problemas. Por quê? E isso não quer dizer que você administrar os seus sentimentos, você não vai ter medo. Vai ter medo, sim. Mas é você identificar aquele sentimento. Imagina só, que coisa mais difícil você tomar uma decisão, gente. E por mais que você chame uma equipe sua para ajudar você a tomar a decisão, a decisão é um processo solitário e que dá medo. Porque se você está você montando um negócio milionário, cheio de ideias, mapeado todos os processos, porém tem os fenômenos externos que a gente não controla e dá medo. E ela é solitária. E se der tudo certo, parabéns para você. E se der errado? Você tem que aprender a lidar com as frustrações, ser resiliente e não parar. Então, quantas coisas que no medo ou no fracasso, eu tive que aprender e não parar. Porque muitas pessoas pararam, porque não souberam lidar com aquela frustração, não foram resilientes, ou aquilo se tornou tudo na vida delas. A gente não pode. Então, eu teria feito psicologia primeiro, porque entender esse processo de como se dá esses sentimentos, nossos pensamentos, nossas ações e como lidar no movimento para você não se ferir muito, não se machucar muito, você se amar, sabe? Eu acho que a gente tem que se amar para amar o outro e passa por essa compreensão do meu sentir, do meu pensar e do meu agir. Curiosidade, muito bom. E enquanto você ficou falando, eu fiquei pensando aqui, será que não faz sentido, então, colocar mais psicologia no currículo de pedagogia, enquanto a gente faz Sim. uma graduação? Eu acho que em todos os cursos, por exemplo, nós estamos agora num processo de um projeto bem grande de uma universidade do interior do Paulista, e a gente está remodelando todos os cursos. E a gente tem, eu estou defendendo, a semana passada a gente teve reunião com a equipe, colocar mais empreendedorismo, mais psicologia, trabalhar as competências socioemocionais, essas habilidades mesmo do profissional do futuro, mais todo semestre. Por quê? Porque a gestão emocional não é um processo pronto e acabado. Eu fiz um curso de gestão emocional, eu estou pronto. Não, é no movimento do dia. Nós temos 3 estações ou 4 durante o dia. São coisas que acontecem que você está em relação, você está relacionando o tempo todo. Você tem uma forma de compreender, você tem outra, você tem ideias diferentes. Então, é nesse movimento que você está. E é nesse movimento que você vai fazer sua gestão estratégica, sua gestão emocional. Então, você precisa desenvolver essas habilidades. Então, nós estamos colocando em todos os semestres, pelo menos 20 horas semestrais para gestão emocional, empreendedorismo, discussões mesmo. Trabalhar com PBL, com casos para que eles possam resolver, para desenvolver essas habilidades nesse movimento dessa solução desse problema. Entende? Espetacular. Legal. A faculdade ela passa a ter um outro sentido para a região. A gente vê muito lá com a Uniceplac, lá no Gama. Sim. A região acaba sendo muito beneficiada, mas o ganho para o aluno é uma coisa absurda, né? Imagine, gente, quantas pessoas que estão saindo da faculdade agora com diploma, não importa o curso, e agora, o que eu vou fazer? Teve um semestre de empreendedorismo. Às vezes eu recebo gente, médicos, Cláudia, me ajuda a fazer um plano de negócio. Cláudia, me ajuda a pensar nisso. Cláudia, eu estou querendo mapear os meus sócios. Você pode ir para a reunião para ver se você analisa o perfil, o comportamento que eu trabalho. A gente tinha 120 funcionários lá no Gama, lá no Recanto. E eu trabalhei no Gama também na JK. Eu coordenei a faculdade, dirigi a faculdade lá no JK quando tinha. Então, eu trabalhei com muita gente. Então, a gente mapeia muito o perfil. Então, você observa. Eu falo, você quer saber quem é o outro? Só observa. Observa o comportamento dele. Não a fala, o comportamento. Porque é no comportamento que a gente se revela. Então, quando você vai para uma reunião, para você escolher seu sócio ou tomar uma decisão séria, naquela descontração de um almoço, as pessoas elas tiram as máscaras e elas se revelam. Entende? Então, hoje, você fazer uma análise do perfil para com quem você vai se relacionar como sócio, como investidor, é muito sério. Às vezes é mais sério que um casamento, né? É mais sério que um casamento. Eu tive muita sorte com o meu sócio, o Adivar, Coronel Adivar. Eu falo que ele é meu coach. Ele é um senhor mais velho que eu, tem 70, né?
Ele, meu sócio, sim, e a gente trocava muita experiência. E ele era militar. Então, uma pessoa extremamente correta, honesta, com muitos princípios e valores. E mesmo assim, a gente tinha nossas discussões, e a gente falava assim, calma, mas a gente tinha. Mas para a gente ser sócio, foram anos para eu analisar se eu ia querer um sócio. Você pode destruir uma sociedade. Pior que um casamento. Né? Porque às vezes você se associa com uma pessoa imatura emocionalmente. Ela pode ter competências e habilidades para o negócio, mas ela é emocionalmente imatura. Não vai dar certo. É a mesma coisa casamento. O casamento são duas pessoas maduras, não são duas imaturas que não vai dar certo. Ou um maduro e uma imatura, não vai dar certo. Complexo, né? Eu falo demais. Tudo ótimo, tudo ótimo. Como é que tá de tempo, Léo? Vambora? Vambora? Agora é a hora que você... Acho que muita gente gostou dessa conversa. Eu só queria resgatar só uma coisa aqui no finalzinho, o seu currículo, porque hoje você está estudando psicologia, sua 4ª graduação. Uhum. No entanto, você é doutora em... Educação pela UNB. Doutora em educação pela E UNB. mestre, né, em educação pela UNB. Também pela UNB. Pela UNB. E você esteve lá em Harvard? Eu fiz uma disciplina em Harvard, na área de educação também. Você estudou lá em Harvard? A mesmo, em gente fez, Boston? sanduíche, né? A gente legal. fala. Né? A gente fez um sanduíche na época do doutorado. E quero fazer pós-doutorado, mas eu parei um pouco, porque eu quero terminar psicologia, que eu já tinha começado, parado. E eu foquei e vou fazer um pós-doutorado, mas eu quero daqui um ano, quero fazer um ano sabático aí para estudar com calma. Muito bom. Então, essa é a gigante que a gente tem aqui hoje. Eu queria pedir, se for possível, você deixar algum contato. Quem quiser te conhecer, quem quiser conhecer a proposta da consultoria, quem quiser ter acesso a vocês, como é que faz? Então, nós temos o site, né, chimaiski.com. Temos o Instagram, claudia.chimaiski. E o telefone, 61 99517 0810. Muito bom, pessoal. Chimaiski se escreve assim, ó. SCHMEISKE. Repete por gentileza. Chimaiski Consultoria. Mas repete por gentileza os contatos, Cláudia. Chimaiski.com, né? Que é o site. Claudia.chimaiski, que é o meu Instagram. E o telefone 61 99517 0810. A gente trabalha com treinamento também, tá? Com formação continuada de professores, de equipe, análise de perfil. Tudo que tem envolvido com gente, a gente tá... E metodologias ativas, inovativas. Então, conte conosco. Muito bom. Muito bom. Exxon Agati. Gente, então, siga-nos no Gigantes da Educação. Temos sempre conteúdos. Toda segunda-feira estamos entrevistando outra pessoa que é outros gigantes, né, também da educação. Estamos lá no Instagram, Gigantes da Educação tudo juntos, também no YouTube e no Spotify. E um oferecimento dos nossos patrocinadores, Agati Tech e Pops for All. E, Cláudia, foi uma honra muito grande tê-la conosco. A sua história é incrível. A gente aprendeu muito, tanto de lições de vida, né, inspiradoras, quanto conteúdos de metodologias educacionais e empreendedorismo. Então, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Estou me sentindo uma gigante aqui com vocês. Obrigada. É uma gigante. A gente que fica pequenininho uma hora dessa aqui, ó. A mãezona tá toda orgulhosa aqui, viu, Edson? Mandou aqui, ó. É a minha filha. Um beijo Letras a todos. gigantescas aqui, tudo em caixa alta. Parabéns pela história, pelas conquistas. Você é um exemplo para as mulheres, para os educadores e para todos nós. Que bacana. Obrigado, viu, Edson? Obrigado, Léo. Obrigado mais uma vez.